A benevolência de Alxa esteja em nossos corações. Amados irmãos e ouvintes, devemos procurar estar de acordo com as Escrituras, pois estamos em tempos difíceis, um tempo de grandes transgressões aos mandamentos de Yahweh. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como menina dos teus olhos. Provérbios 7, versículo 1 e 2. Feliz o homem a quem corriges, e a quem ensinas por meio da tua lei, dando descanso nos dias maus, até que abra uma cova aos ímpios. Salmos 94, versículo 12. Obedecer aos mandamentos de Yahweh não é judaísmo, não é ser religioso, é ter fé, crer, confiar e obedecer. O significado de ser ímpio em hebraico é anomia, ausência de lei. O que é pecado, irmãos? É a transgressão da lei do Criador. A lei do Criador veio nos mostrar o quanto estávamos mortos no pecado, e qual a lei de Yahweh está escrito pelo seu próprio dedo é vida. Em Hebreus 7, versículo 12, o apóstolo Paulo afirma: de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei do pecado é que gera morte. Amados irmãos, o nosso Criador Yahweh sempre nos advertiu para não nos desviarmos da sua lei, pois todos aqueles que praticam o pecado transgridem a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, irmãos. Todo sofrimento, escravidão, destruição dos descendentes de Abraão veio por causa da rejeição dos mandamentos de Yahweh. Na oração de Daniel, no capítulo 9, deixa isso muito claro. E orei a Yahweh, meu Criador, e expressei a seguinte confissão: ó Abba Pai, Yahweh grande e temível, que mantém a tua aliança de favor e compaixão para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Observa-se, irmãos, que Daniel, homem amado de Yahweh, afirma que as pessoas que amam a Yahweh são os que guardam seus mandamentos. E ele confessa que pecaram, pois agiram com impiedade e rebeldia, rejeitando os princípios e a lei de Yahweh, que é imutável e irrevogável. Tiago 1,22 nos afirma para sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvindos, iludindo a vós mesmo, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo sai logo e se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvintes negligentes da palavra de Yahweh, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Em Malaquias 3, versículo 6, eu, Yahweh, o Criador, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviaste das minha lei e não as obedecestes. E advertindo agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirme Yahweh dos exércitos. Todavia vocês me indagais, mas do que devemos nos arrepender, amados ouvintes? Devemos nos arrepender. Nos Salmos primeiro nos alerta no que devemos se arrepender. No versículo 1 do Salmos primeiro, observa-se, irmãos, que nesse versículo os ímpios e pecadores são os que aconselham contra os mandamentos de Yahweh.
Hoje, infelizmente, o sistema religioso se reúne, se assentam em reuniões e pregam e zombam, blasfemam contra a lei ideal, pois está escrito nesses Salmos primeiro: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e não se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei ideal, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que corre com os ímpios, ao contrário, somos a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer Yahweh é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Nestes versículos deixa bem claro, amados irmãos, os que não guardam os seus mandamentos não serão livrados e não sobreviverão no seu julgamento. E ao cumprir em seu filho Yahshua o cordeiro sem mancha e sem pecado, a nova aliança da aspersão do seu sangue, derramado no madeiro sobre a terra, tirando sobre nós a lei do pecado, da escravidão que gera a morte, nos dando oportunidade do arrependimento e da vida eterna. Em Hebreus 10, meus amados, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Yahweh: colocarei as minhas leis no amargo do seu coração e as inscreverei profundamente em suas mentes. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Devemos perseverar na fé, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Yahweh. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem piedade, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá aquele que feriu os pés de filho de Yahweh, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da liberdade. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e o outro trecho: o Criador exercerá juízo sobre o seu povo. Assim terrível é cair nas mãos de Yahweh. Os salvos perseveram na fé. Hebreus 10. O dragão persegue os que guardam os mandamentos e tem a fé em Yahshua, conforme Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daquele que obedece aos mandamentos de Yahweh e permanece fiéis a Yahshua. O profeta Isaías, tomado pelo Espírito de Yahweh: a quem devereis consultar? Adivinhos, profetas, teólogos? Respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com estas palavras, certamente jamais poderão ver a luz, pois Yahshua é a luz. Louvado seja Yahweh. Aqui há terror para os ímpios. Os que desafiam, transgridem suas leis, não tendo interesse de obedecer, vindo então a sentença daqueles que não guardam em seus mandamentos. Sem esperança e famintos, vagarão pela terra. Quando estiveres esfomeado, ficarão tão irados que, olhando fixamente para o céu, blasfemarão contra seu rei e seu criador, e em seguida volverão seus olhos para a terra e só enxergarão aflição e a mais apavorante escuridão, e todos esses serão lançados para densas trevas. Isaías 8 e Apocalipse 16. Pois aqueles que não têm a perseverança de guardar os mandamentos, e aquele que não ter a fé em Yahshua, será lançado nas densas trevas. Ai daqueles, amados irmãos, que dizer contra um só mandamento de Yahweh, que escreveu com seu próprio dedo, e Yahweh ordenou para não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, e nos fez estas promessas: porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas
impureza e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente ortoguei aos vossos pais e antepassados, e serei de fato o meu povo, e eu serei o vosso Pai celestial, porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Escrito isso está em Ezequiel 36, Jeremias 31 e Hebreus 10. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Pai celestial. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens de idolatria, aos seus ídolos abomináveis, farei cair sobre suas cabeças tudo quanto ele próprio tem feito. A palavra de El soberano Criador, Ezequiel 11. Assim como novos céus e nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma. Do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes, o vosso nome. E acontecerá que toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra, a de um sabá a outro sabá. Palavra de Isaías 66. Então eles saíram e contemplarão os cadáveres de todos que se revoltaram contra mim, e assim como os vermes que os devoram jamais perecerão, e o fogo que a queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles, um horror para a humanidade. Eu, Yahweh, vos assevero. E Yahshua, o Messias hebreu, afirmou que devemos cumprir os mandamentos do seu Pai. Em Mateus 5, não pensei que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passe, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, serão chamado menor do reino do céu. Aquele, porém, que eu cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou Judas: Yahshua, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, versículo 24. E Yahshua nunca veio trazer novos mandamentos, mas sim para cumprir os mandamentos de Yahweh. Hoje o que mais ocorre nesse século presente é a violação dos mandamentos de Yahweh e do seu nome. Em Romanos 15 afirma-nos, irmãos, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras mantemos firme a nossa esperança, que ao que nos concede perseverança e encorajamento, dele também a disposição de pensar uninamente de acordo com Yahshua. Aos Romanos 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei de Yahweh por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei de Yahweh. Salmos 89, nesse salmo nos ensina que Yahweh estará como uma vara de ferro, se violarem minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, virei sobre eles com a vara das aflições e castigarei seu pecado, a sua iniquidade com açoitos. Contudo, não afastarei dele meu amor benevolente, jamais negarei minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Salmos 93, os teus mandamentos permanecem inalterados, e a tua fidelidade dura para sempre. A santidade é o ornamento eterno da tua casa. Isaías 8,
Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma esse ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo a Iau, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. E vocês, ouvintes e amados irmãos e irmãs, em quem vocês depositarão a vossa esperança? A esperança é guardar os mandamentos e ter fé em Alça, pois tudo que nos falta, e Alça suprirá. Pois em Alça foi retirado o véu, em Alça estamos sendo modelados na sua semelhança, não do primeiro homem Adão, mas do segundo homem Alça, sendo servos obedientes e cumpridor dos seus mandamentos, segundo aos Coríntios capítulo 3. Examine as escrituras, guarde os mandamentos, tenha prazer na sua lei, não se rebele, tenha fé em Alça, ele vive, pois breve voltará e nos governará para todo sempre, assim seja.